Agora, o Azerbaijão acabou de banir 2 meios de comunicação iranianos, a Sahar TV e a agência de notícias Mehr, acusando-os de fazerem propaganda contra a soberania e a integridade territorial do país. E, talvez mais importante, contra a sua segurança nacional. Jornalistas azerbaijanos foram orientados a parar imediatamente de cooperar com ambas as organizações. E essa medida é uma retaliação direta ao fato de o Ministério da Inteligência do Irã ter rotulado a emissora estatal do Azerbaijão, a AZTV, como mídia inimiga. Agora estamos com Zaki Dov, um dos principais conselheiros do Centro de Análise de Relações Internacionais de Baku. Obrigada por estar conosco. O quão grave é quando você diz? Quão ruim você diria que as coisas ficaram entre esses dois países? Bem, de modo geral, ao analisar a história das relações entre Azerbaijão e Irã, especialmente após a Segunda Guerra de Karabakh, nos últimos 5 ou 6 anos, a história tem sido bastante, digamos, turbulenta, com altos e baixos. Especialmente o que vimos é que existem certos setores anti-azerbaijanos dentro do Irã, especialmente aqueles que são afiliados às instituições de segurança lideradas pelo Sepah, que estavam ativamente propagando uma retórica anti-azerbaijana, interferindo nos assuntos internos do Azerbaijão. E, primeiramente, temos que mencionar vários meios de comunicação iranianos, agências de notícias como a Tasnim, Agência Mehr, Sahar TV. Eles têm propagado uma retórica anti-azerbaijana de forma implacável, incessantemente. E ao mesmo tempo, o que vimos é que esses setores no Irã, alguns deles, especialmente aqueles que estão ligados ao sistema de segurança, à Sepah, eles têm sido meio que... Eles não conseguiram digerir as realidades geopolíticas criadas pelo Azerbaijão após a Segunda Guerra de Karabakh. E as relações ficaram ainda mais tensas após o ato terrorista cometido em janeiro de 2023 contra a Embaixada do Azerbaijão em Teherã. Mas, novamente, depois que Massoud Pezeshkian chegou ao poder, ele visitou o Azerbaijão 2 vezes e após isso notamos sinais de normalização. Ainda assim, é estranho. Em março de 2026, quando um drone iraniano atingiu o aeroporto em Nakhchivan. Então, mas mesmo assim, mesmo naquela época, o Azerbaijão buscou restabelecer relações e houve conversas entre presidentes e ministros das relações exteriores. Ainda assim, não podemos falar sobre uma normalização completa, porque até hoje certas figuras no Irã continuam propagando uma retórica anti-Azerbaijão. E, no final das contas, vimos o que aconteceu há alguns dias, quando o ministro da Inteligência do Irã decidiu incluir a televisão estatal do Azerbaijão na lista dos chamados veículos de mídia hostis. Mas, na verdade, a TV estatal do Azerbaijão nunca participou ativamente disso, digamos, propaganda anti-iraniana. Existem vários programas apresentados por essa televisão, onde especialistas de diferentes áreas se reúnem, eles, digamos, expressam suas opiniões, mas não tem nada a ver com sobre a interferência deliberada em assuntos internos de outros Estados. Agora, o Azerbaijão tem se posicionado como um Estado alinhado ao Ocidente, enquanto mantém esses relacionamentos complexos, tanto com a Rússia quanto com o Irã. Proibir a mídia iraniana representa uma escolha definitiva de lados? E quais são os riscos para Baku se Teherã decidir responder além dessas designações de mídia e além daquele ataque que vimos? Bem, eu diria que, se formos ser bem corretos, não podemos designar o Azerbaijão como totalmente pró-Ocidente. Porque o Azerbaijão tem tentado seguir uma política de múltiplos vetores que visa manter boas relações com todos os países, com todos os polos, sem, digamos, tomar partido de um único polo. E o Azerbaijão está localizado em uma área geopolítica bastante complexa, onde de um lado está a Rússia, do outro o Irã, e ainda há outras nações concorrentes. Portanto, a política multivetorial equilibrada seria a mais pragmática. Com relação ao Irã, devo dizer mais uma vez que no Irã o que vemos é que há uma certa fragmentação no establishment do Irã e não há uma opinião e abordagem comum em relação à política externa e de segurança do Estado. Por um lado, vemos
vemos alguns sinais positivos de figuras como Massoud Pezeshkian, Abbas Araghchi e outros, mas, por outro lado, vemos a continuação da retórica contra o Azerbaijão por parte das instituições ligadas à segurança, lideradas pela CEPA, o Ministro da Inteligência e assim por diante. Então, vemos essa divisão clara dentro do establishment do Irã. E, portanto, o que aconteceu recentemente, a inclusão da televisão estatal do Azerbaijão nessa lista, isso não significa que as relações seriam muito ruins, mas também não significa que está tudo bem e que há uma normalização completa. Esperamos que esses obstáculos sejam superados e que as relações sejam normalizadas o mais rápido possível. Tudo bem. Gostaria de agradecer muito por estar conosco, Sultan. Foi um prazer para mim. Obrigado por me receber.